Bom dia, bom dia, nossa vida. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial de Páscoa, né? E Páscoa a gente sabe que não é chocolate, né? É Jesus vive entre nós. Bem-vindo, Júlia, na nossa casa. Sei que é a primeira vez. Bem-vindo. Então, eu peço a vocês, em especial, se tiver do celular ligado, se desliga, tá bom? E aqui na casa, você vem, então você não usa bebida forte, procure não comer carnes vermelhas. E se mantém intensamente em Jesus, tá bom? E seja sempre bem-vindo na nossa casa. A gente aqui, Júlia, a gente tem, aceitamos doação de roupas, alimentos, que nós temos bazar aqui na frente, que a gente faz o bazar para manter a nossa despesa da casa. A gente paga aluguel, água, luz, a gente atende famílias com cestas básicas. Então, é só através de vocês, com a boa ação de vocês, que nós podemos exercitar o nosso trabalho aqui nessa casa, né? Que é o amor de Jesus, que é o que nós fazemos aqui. E as palestras, nós temos atendimento aqui na casa, dia de terça-feira às 20, na quinta às 20, na sexta-feira às 14. No sábado tem um trabalho muito maravilhoso, que é o mais importante que a Aida fala, com as crianças, das 8 às 11 da manhã, que é onde as crianças, a partir dos seus 2 aninhos, aprendem quem é Jesus. Que Jesus é tudo maravilhoso. E eu convido todas as pessoas que estão em casa para falar com as suas crianças. O que é Páscoa hoje? Páscoa não é só chocolate, Páscoa é Jesus, é amor, é perdão. Então fala com as suas crianças sobre isso no seu lar. Almoçam todos, façam oração, vibre amor. E no dia 4 de maio nós teremos bazar no domingo aqui na casa das mães, convidando todos vocês a participar também. E doa, se tiver alguma coisa lá que você fala, puxa vida, vou doar pro bazar. Traz que nós recebemos com o maior amor e vamos fazer a nossa receita crescer, tá bom? E também, no final, todos permanecem sentados, que a gente vai chamar para palestra. Vocês tomaram um passe quando entrou, Júnior? Depois você vai tomar um passe na maca. E depois você continua vindo, depois você passa na orientação e segue o seu trabalho aqui com o nosso tratamento. E você seja sempre bem-vindo. Tudo no Júlio, que é o nosso primeiro hoje, é um presente, o Júlio aqui pra gente, tá bom? Todos são presente pra gente, mas quando aparece um irmão novo aqui, nós ficamos muito gratos, né? Que você veio hoje na Páscoa. Então, eu desejo, assim, uma feliz Páscoa para todos. Ah, isso mesmo, Hilda. Não esqueçam, gente, do Evangelho no Lar. Júnior, depois a gente vai ensinar como que faz o Evangelho no Lar. É muito importante, gente. Escolhe um dia e faz o Evangelho no Lar. É rápido. É de 15 a 20 minutos. Eu costumo colocar uma musiquinha no fundo, a minha jarrinha de água, coloco uma florzinha e faço as vibrações. Não precisam atingir o mundo inteiro. Aquelas vibrações, sua família, de amor, de união. Isso é muito importante que a gente pratique. E se precisar, nós ensinamos. A Hilda sempre fala que nós temos que fazer, liga, ela faz junto, nós fazemos junto, tá? Não esqueça, o que mais, Hilda? Só isso. Então tá, gente. Feliz Páscoa para vocês. A Hilda agora vai dar a palestra, que esse livro aqui é maravilhoso. A gente tem lá, se quiser comprar de presente, de dar de presente de Páscoa, eu adoraria ganhar um. Com certeza alguém gostaria. Feliz palestra com minha amiga Rita. Feliz Páscoa, Rita. Obrigada. Obrigada, viu, Rita? E pessoal da live, corre lá e já pega a água, porque a gente vai fazer a fluidificação daqui a pouco, tá? E, gente, vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da live.
Sejam todos bem-vindos a lá. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse livro maravilhoso, Palavras de Vida Eterna. Como a Rita falou, tiverem a oportunidade, adquira. É muito bom esse livro. Dessa coleção Fonte Viva, é o que eu adorei. Né? Se tiverem a oportunidade, compre. É do Espírito Emmanuel. Basta abrir aqui, se o senhor se interessar. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 81, que se intitula Prosseguir. E nós vamos falar do versículo 3, capítulo 3, versículo 14, de Paulo, em Filipenses. E Paulo, nessa passagem, ele vem dizer para os filipenses, né, que, por favor, que prosseguissem. Se a gente for, não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que sim, pessoal da live, se não conhecer, tem um livro Paulo Estevam, maravilhoso também, que conta a vida de Paulo, né, que antigamente era Saulo. E nessa passagem, ele vem dizer justamente que assim, Paulo era uma pessoa, era um doutor, né, quando ele era Saulo. Ele era um doutor das leis, ele era bastardo, era de uma família rica, né? E quando ele se tornou cristão, o que aconteceu? Até seu próprio pai o renegou. E aí ele fala assim, olha, não vamos ficar presos ao passado. O que passou, passou. Não adianta você ficar se apegando a isso. E aí eu vou até ler o textinho, porque eu achei lindo essa passagem, em que ele fala assim, vou ler um pouquinho antes, a partir do 13. Irmãos, não julgo que eu mesmo tenha alcançado. Desculpa que a pessoa enxerga. Nossa, preciso trocar o óculos já. Não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço. Pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Ai, que texto lindo, né? E ele continua aqui. Mais uma coisa, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, que é o versículo que ele intitula, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, ai que maravilha, somos perfeitos, é verdade. Quando a gente fala assim, né, Deus não criaria ninguém perfeito. E quando a gente pensa, uma coisa que me surpreende muito na criação é que só existe uma ilha. Graças a Deus. Graças a Deus, já pensou se existe isso? Mas nós somos perfeitos e únicos. Podemos ter, eu brinco com a minha irmã gêmea aqui de cabelo, mas eu tive irmãos gêmeos. E mesmo os gêmeos idênticos não são únicos. Olha que maravilha, porque nós somos perfeitos. Tenhamos esse sentimento. E sim, em alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo, né? Então, quando Paulo vem nos dizer que assim, vamos prosseguir para quê? Para o nosso melhoramento moral, né? Vamos prosseguindo para a nossa evolução espiritual, que como ele fala aqui, que ele buscou em Jesus, né? O seu alto, que é que nós devemos buscar, que Jesus possa ser o nosso alvo, né? Os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí, Emmanuel vem nos dizer assim,
Encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar-lhe conhecer. Supões que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Quando a gente perde um ente querido, nossa, como dizia minha mãe, não tem dor maior que uma mãe perder um filho, né? A gente imagina assim que é o fim do mundo, né? Eu, quando eu perdi minha mãe, quando eu perdi meu irmão, que era gêmeo comigo, eu achei que ia ser assim, que eu não ia conseguir prosseguir. Só que a gente tem que olhar com os olhos de Cristo. A gente tem que olhar essas, vamos dizer, perdas, né? Na verdade é só um apelão, não é um adeus. Mas isso a gente vai fazer, vai conseguindo entender com os estudos que a gente tem, principalmente na nossa doutrina. E como o Paulo está dizendo, a gente precisa prosseguir. Né? Porque o que a gente pode fazer? Por mais que isso nos doa, por mais que a gente sofra, a gente precisa seguir adiante. Seja a mãe que ficou sem filho, seja a esposa que ficou viúva, o filho que ficou órfão. Mas precisa prosseguir. Corações amigos atraídos por outras sendas abandonam-te os ideais. Pessoas queridas deixam-te a sós. Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos ou à morte. De passagem, sem compromisso. Ou aqueles amigos que muitas vezes, quando a gente começa a frequentar, seja uma casa espírita, seja uma outra religião, em que muitas das vezes já não nos cabe o ambiente, né? Porque a gente começa a prosseguir, a gente começa a ver que não é bom para nós. E essas pessoas nos criticam e muitas vezes, na maioria das vezes, são pessoas do nosso convívio, nossos irmãos de casa, de sangue, ou mesmo aqueles que a gente, né, cresceu junto, e porque você muda de religião, você já não serve mais. Isso dói. Só nós sabemos o quanto que dói. Só que ao mesmo tempo, no primeiro instante que dói, quando eles começam a perceber a nossa mudança, eles recorrem, muitas vezes. E começam a ver que você tem uma vida muito melhor do que a dia anterior. E a gente traz para junto da gente de novo. E a gente prossegue. Sentes por vezes que estás deixando para trás tudo que te parece mais valioso. Entretanto, não é verdade. As nossas experiências passadas, nós que somos mais maduros, né? Tem muita coisa boa que a gente já passou. E são experiências que a gente traz hoje para o nosso dia a dia. E muitas vezes a gente começa a conhecer coisas melhores. Eu costumo dizer, e eu acho que, né, Dancy? Nós que somos mais novinhos, né? Se a gente tivesse a cabeça que a gente tem hoje, com 20 anos, não seria bom? Seria bom demais, hein? Né? Mesmo assim, só o Manuel tem 15, né? 15 aninhos. Não seria tão bom. Quantas coisas a gente teria, tá? Porém, foi necessário, né? Talvez se a gente não tivesse passado por isso, a gente não teria a cabeça que a gente tem hoje. E hoje, a gente tem a oportunidade de buscar outras verdades, né? Assim como o Paulo. Antes, ele achava que a verdade dele era certa. Quando ele conheceu os ensinamentos do Mestre Jesus, já Paulo não era tão jovem. Não era velho, mas não era tão jovem. E ele prosseguiu. Conosco também é assim. Nós que estamos maduros, na melhor idade, como fala, né? Que a gente não vai conhecer a verdade. Pelo contrário. Infelizmente, muitas das vezes, a gente se esconde atrás de uma velhice para se acomodar.
Mas também, do outro lado, aí é que a gente tem a oportunidade. Os filhos estão criados. Normalmente, é quando a gente busca uma religião, um trabalho voluntário. Não é assim? Não é assim que a gente faz. E são o quê? Novas verdades que a gente consegue buscar. Basta jornadeis corajosamente adiante, e buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são os mais belos em teu caminho. Eu, particularmente, nós palestrantes normalmente não usamos a gente como exemplo, mas vou fazer uma exceção. Nos meus 20 anos, eu não queria saber de religião. Casei na igreja porque é a última. Mas não buscava. Tinham coisas mais importantes, né? A gente acha. Hoje tem uma postura e a vida é um aprendizado. Exato. Entendeu? Então é um aprendizado constante. Exato. Mesmo as coisas ruins que nos acontecem, Sim. temos que analisar de um outro contexto. Exato, que é as nossas experiências, que são as nossas experiências. E quando eu, graças a Deus, eu conheci essa doutrina, busquei outras, acho que como todos nós aqui. Busquei outros caminhos que não me satisfizeram, né? E quando eu encontrei a doutrina, que eu falei, nossa, maravilha. E hoje nós estamos aqui, tentando passar um pouquinho. A gente não sabe tudo. A gente não sabe, nunca sabe. E sempre estamos aprendendo. O bom da vida é isso. Uma criança nos ensina, porque nós sabemos hoje que a criança é só um invólucro que está ali como criança. Mas o espírito dela é muito mais antigo que o nosso. E nós estamos aprendendo. Tá? E como diz aqui no texto, a gente começa a buscar outras verdades. Que antes talvez não fizesse tanto sentido, mas hoje elas fazem. Né? A nossa moral ela fica mais apurada. Né? Compreenderás então que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que pode servir com mais entendimento as aspirações que te inspiram a amar. Não é porque a gente está idoso que a gente não vai prosseguir. Essa marcha continua. E a cada dia a gente vai aprendendo. E a gente vai usando essa nossa experiência para aqueles que a gente ama. Claro. Infelizmente, ou felizmente, não sei, muitos não vão escutar. Né? Essa merda não sabe de nada. Não é assim, Dorci? Só fala demais. Não é assim? É verdade. Quem dera se a gente tivesse tratado, sermos tratados como a gente tratou os nossos. Né? Como a gente, quem ainda os tem, né, Manu? A gente trata, né? Que nem a Manu cuida tão bem da mãezinha dele. Eu cuidei da minha, até hoje não bem. Acredito que muitos também tenham feito a mesma coisa, com respeito. Respeito, né? Que até mesmo a dupla mãe falava e a gente ficava quieto. Hoje não, né? Hoje é bem diferente. Mas são outros tempos, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas mesmo assim nós temos condições de ensinar. De mostrar aos mais jovens que a vida continua. Que prosseguimos. Que mesmo achando que, apesar da idade, não temos condições de prosseguir, não estou firme, né? Mas prosseguindo, mesmo que seja devagarzinho, né, dona Cida? Quanto a mais. Que é uma alegria muito grande. Isso aí é minha inspiração. Que mesmo prosseguindo de molenta, mas tá aí, prosseguindo. E só de olhar, o que a gente pensa? Ai, não anda, vamos, que nem eu brinquei, anda, você fala, pode descer.
né? Deve O ser. meu filho acha que eu tenho que ficar em casa, não devo sair Então. só depois de morte. Eu acho que é o contrário. Isso não é inspiração. É. Eu falei, quando eu morrer, eu sei que eu não vou sair nunca. Né? Mas deixa eu O físico, né, dona Sal? O físico não. sair, não. Tem. É a inspiração, porque ela tá prosseguindo. Ela fez curso com a gente. Então, sábado ela estava aqui. Tinha outros cursos. E ela fez todos os cursos conosco. Todo domingo tem. Quantos dias que a senhora operou o joelho? Dessa vez eu fui operação, eu fui só um. Bloqueio. Mesmo assim, ficou o dia inteiro internado. Inteiro. Tem o quê? 2 semanas? 3 semanas? 2 semanas. E ela tá aqui. Será que se fôssemos nós estaríamos? Com certeza não. Primeiro tá frio. Paz. Vou pra casa espírita? Vou nada. Vou ver uma palestra? Vou nada. Bem que estamos aqui, né? Por quê? Porque nós estamos prosseguindo. Porque nós estamos prosseguindo aqui, nós estamos buscando o nosso melhor. Né? Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade, não te detenhas. A gente sabe que isso aqui é só um relógio, que quando a gente chegar do outro lado, vai ser diferente. E a gente vai retornar. Né? O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude, na velhice. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo, que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Ai, que lindo! A vida não acaba. E mesmo quando retornamos com o véu do esquecimento, tudo que for bom a gente já lembra. Aqueles déjà vu que a gente tem, né? Eu tive aqui, parece que eu já vi aquela pessoa, não sei de onde. Acho que eu já vivi isso. Por quê? Porque a gente lembra. Porque por muito pior que tenha sido a nossa existência, quando a gente retorna, nós estamos já com o nosso espírito um pouco mais elevado. Através dos nossos percalços, a gente consegue, porque está marcado aqui no nosso perispírito. A gente traz isso aqui para conosco. Talvez continuemos errando em algumas coisas, mas na maioria, com certeza, nós acertaremos. Não preso àquilo que a gente passou, mas buscando o alvo, que é Jesus. Buscando o alvo dos ensinamentos dele, que é amar-nos uns aos outros. No momento que nós conseguimos atingir esse alvo, essa plenitude, que é amar verdadeiramente, nós vamos alcançar o alvo. Quizás, daqui não sei quantas encarnações, mas nós vamos prosseguir e alcançarmos o alvo. Porque nós temos já a receita. A gente já sabe. Jesus deixou lá, deixou aqui, ó, seus ensinamentos. O nosso passo a passo, para que a gente prossiga. E hoje, nesse dia de paz, nesse dia em que a gente consegue ver Jesus, não como sexta-feira ensanguentado, que é o que eu trago no meu coração, é essa imagem de Jesus, de bondade, de amor, de carinho. Queria trazer uma historinha para vocês, justamente dessa época que eu acho que se encaixa. Todos vocês conhecem Chico, claro, né? E Chico, um dia voltando do seu trabalho, ele encontrou um cachorrinho. O cachorrinho tinha sido atropelado, estava doente.
né? Lógico, né? Chico pegou aquele animal e levou para sua casa, cuidou, apesar de todos os seus, né, suas atribuições, não só na fazenda modelo, a parte espiritual a gente sabe o quanto que Chico trabalhava. E mesmo assim, Chico cuidou desse animal, e esse animal, só nós que já tivemos animal sabemos, né, o que é isso. O companheiro dele. E mesmo chegando, às vezes, de madrugada, Chico ia, limpava, lavava, na hora de comer, e cuidava do seu bichinho, né? E um dia, ele retornando da paz espírita, ele chega, cura. Se chegava, o animal vinha, e o animal não veio nessa noite. Ele procurou, e meu amigo, cadê você? Quando ele viu, o bichinho estava morto. Chico chorou muito, sentiu muito, né? Agradeceu a Deus a oportunidade de ter encontrado esse animal, né? De ter ficado um tempo com esse animal, enterrou. Foi passando um dia, uma das vizinhas dele chegou e falou assim: Chico, sabe o seu cachorro? Então, sabe a vizinha 3 casas acima? Não, ela deu o veneno. Seu cachorro. Chico pegou e ficou assim. Chico. Ela achou que você trabalhava muito e o cachorro te dava muito trabalho. Então ela envenenou, achou melhor. E Chico ficou com aquilo, ficou com aquilo. E aí Emmanuel chega para ele: vamos, meu querido amigo, vamos trabalhar. E Emmanuel fala para ele assim: Chico, a gente não pode trabalhar. Por que, Emmanuel? Porque você está com uma mancha muito escura no coração. Seu coração está escurecido. Não, Emmanuel, não é assim. Sua vizinha. Aí ele falou: mas como assim? Porque é difícil a gente reconhecer que a gente está com esse sentimento, né? Uhum. E aí, não, mas Chico, né? Ele falou: e aí, mano, e agora? O que eu faço? Como é que eu tiro essa mágoa do meu coração? Porque não matou meu bichinho. Emmanuel fala assim pra ele: descobre o que ela gosta, o que ela mais quer, e compra um que dá de presente pra ela. Falou: pronto. Ele mal conhecia a mulher e, por menos que conhecia, né? O ranço, né? A gente já tem ranço só de olhar pra ele. Não é na situação da gente. E Chico começou a perguntar para os vizinhos: escutei que a Dona Maria que mora. Você conhece? Conheço. O que ela gostaria? Então, Chico, a Dona Maria, ela costura roupinha para as crianças no orfanato, para as crianças que precisam. É uma mulher muito bondosa. Ela tem um coração muito bom. E ele começou a perguntar para um e para outro e descobriu que o sonho dela era uma máquina de costura. Naquela época, gente, era muito difícil, era muito. Mesmo assim, Chico foi até uma loja, Casa Bahia da época, falou assim: eu quero essa máquina. E, lógico, não existia boleto, não existe parcela, não existia nada ali. E ele falou pro dono: eu quero essa máquina, mas tipo assim, a máquina custava R$ 1.000, ele tinha 10. Ele deu os R$ 10. Falou: todo mês eu vou vir aqui vou pagar. E o dono da loja, a loja conhecia Chico, falou: não sei que o senhor é um homem honesto, né? E vendeu a máquina, embrulha para mim. E ele levou essa máquina, essa senhora, e entregou essa máquina. E essa senhora: Chico, o que é isso? Não é você, me perdoa, Chico. Eu fiz aquilo, não foi por mal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele entregou essa máquina. E essa mulher começou a atender mais e mais pessoas necessitadas.
E quando ela abraça Chico, o coração do Chico ilumina-se num clarão enorme. E quando ele volta, Emmanuel falou para ele: você aprendeu agora, finalmente, que é o perdão. E aí hoje, nesse dia que a gente comemora a Páscoa, a gente não reconhece maior perdão do que ele pediu ao Pai por nós. Não é? Então, usando essa historinha, gostaria de desejar a vocês esse perdão, que vocês possam levar esse perdão, que a gente possa perdoar verdadeiramente. Como Cristo, como disse Emmanuel, como disse Paulo, prosseguir sim esse intuito, esse alvo de perdoar como Jesus. Perdoar de coração, como Chico. Que a gente possa realmente ter esse dia de hoje levando isso nos corações. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela audiência. Ora, nós vamos fazer isso hoje, só na água. Vamos me ajuda aqui do posto. Brincadeirinha. Nesse instante eu vou pedir a ajuda de vocês para que a gente possa fazer a fluidificação da água do pessoal que já trouxe, né? As garrafinhas. O pessoal da live, que já está com a linha lá. Vamos nesse instante, então, quem se sentir à vontade de fechar os olhos. E vamos dizendo assim: Jesus, obrigada. Obrigada pelo seu perdão. Vamos emanar do fundo dos nossos corações os nossos melhores sentimentos de amor, de paz, envolvendo todo esse nosso planeta azul, vibrando muito discernimento, muito amor ao próximo, muita fraternidade a todos os países, em especial aqueles que estão em crise, aqueles que são mais poderosos. Vamos vibrando pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrando muito amor, muito perdão, muita luz àqueles que amamos. E da mesma forma àqueles que não amamos. Vamos vibrando muita paz, muita fraternidade a todas as casas de oração, em especial a essa casa que nos acolhe. Vamos vibrando saúde, paz, fé e esperança a todos que estão nos orfanatos, a todos os nossos irmãos que estão nas casas de repouso, a todos os nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, nas suas casas, ou mesmo nas ruas. Vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, e vamos vibrando muita força de vontade de se melhorar, muito amor, muita luz por nós mesmos. E nesse instante que vibramos por nós mesmos, rogo, Senhor Deus, que permita aos amigos espirituais fluidificarem as águas que estão nas casas das pessoas, aqui da nossa casa, que ela possa conter o remédio, o calmante, de todas as mágoas, todas, que possa sanar todas as dores físicas e espirituais. E vamos deixar uma vibração de muita luz e muito amor, muita gratidão à espiritualidade utilizada onde for necessário. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, pessoal da live. Até uma próxima oportunidade. E feliz Páscoa.